Férias do empregado doméstico, da empregada doméstica, como que funciona? Pessoal, nesse vídeo de 1 minuto eu vou falar se as férias são iguais ou não às dos demais empregados urbanos e rurais. Tem o adicional de 1/3? Pode dividir as férias em mais períodos? Pode vender férias? Sim ou não? Acompanhe aqui, se você ainda não segue o canal, para ficar atualizado na área trabalhista, esses assuntos do dia a dia, de forma bem didática e com segurança. Siga o canal. Pessoal, eu coloquei aqui, né? Estou seguindo com um dos meus livros, escrevi isso milhares de vezes. Todas as vezes que a gente fala em férias, tem que lembrar que é um direito de desconexão, de descanso, né? Para recuperar as forças. De tão importante, está lá na Constituição Federal, no artigo 7º da Constituição. Então, férias anuais remuneradas com 1/3 a mais. Toda vez que sair em férias, tem o adicional de 1/3. Se ele ganha R$1.000, ele vai ganhar nas férias 1.333, que é o adicional constitucional. Tá bom? Henrique, primeiro ponto. É um direito constitucional como dos demais empregados? Sim. O que tem de diferente para o empregado, a empregada doméstica? Pessoal, aqui é o seguinte, o fracionamento foi a primeira previsão, né, de que o empregado podia fracionar. Porque lá na CLT, nessa época aqui, teve a lei em 2015, o empregado lá da CLT podia fracionar, dividir as férias, né, os 30 dias, em casos excepcionalíssimos. O doméstico não, vem a lei do empregado doméstico, fala assim, é possível o fracionamento em 2 períodos, tá bom? Então, restringe, né, mas possibilita 2 períodos. Depois, vou comparar sempre com a CLT, tá? A CLT com a reforma trabalhista possibilitou, antes era casos excepcionais, possibilitou em 3 períodos, desde que o empregado dê esse consentimento. Tá? É imprescindível que o empregado fale, eu quero dividir em 3 períodos. Henrique, e agora, como a reforma trabalhista é mais nova do que a lei do doméstico, qual que aplica? Pessoal, veja, aprenda o seguinte, eu só aplico a CLT ao doméstico. Tem um vídeo aqui sobre isso, o primeiro vídeo que eu gravei de doméstico, é só você ir lá, eu só aplico a CLT ao doméstico quando a lei complementar 150 for omissa. Se a lei complementar 150 tiver previsão para o doméstico e ela é específica, aplica a lei complementar 150, podendo fracionar os períodos em até 2, tá bom? Desde que um deles tenha no mínimo 14 dias, tá? Para os demais empregados, lá na CLT, o que não aplica aqui, porque o doméstico tem lei específica, pode-se fracionar em 3 períodos, desde que um deles tenha no mínimo 14 dias e o outro 5 e 5. Tá bom? Henrique, férias do doméstico. Fracionamento é diferente, são 2 períodos. Tem o terço constitucional igual dos demais empregados, elas são anuais remuneradas, né? Tem que trabalhar 12 meses de período aquisitivo, tem que trabalhar 12 meses para ganhar o período de férias. Né? E vamos falar das férias proporcionais. Boa perguntinha, anota aí. Férias proporcionais do empregado doméstico. Ele trabalhou 4 meses e foi dispensado. Ele tem direito a essas férias proporcionais? Tem. Então ele vai receber 4 dozeavos. Trabalhou 7 meses? 7 dozeavos. Quando que ele não recebe as férias proporcionais no ato da rescisão? Quando ele é dispensado por falta grave. Tá? Isso está lá no artigo 17, se você quiser anotar aí, artigo 17 da Lei Complementar 150, que é a lei do doméstico, né? Então ele tem direito às férias proporcionais, que é o período incompleto, né? Exceto se for dispensado por falta grave, por justa causa, tá bom? E por fim, pode vender férias? A resposta é sim, ele tem direito de vender férias, o abono pecuniário, termo técnico de vender férias é abono pecuniário, ele pode requerer o abono pecuniário
de férias, tá bom? Converta até 1/3 do período, se ele tem 30 dias, ele pode vender 10 dias, e aí ele recebe esses 10 dias, tá bom? Quando que ele tem que informar? Ele tem que falar para o empregador 30 dias antes de terminar o período aquisitivo, aqueles 12 meses iniciais, e falar, eu quero vender minhas férias. E aí o empregador é obrigado, se ele informar no prazo, nesses 30 dias antes de terminar do ano ali, para ele adquirir o direito, o empregador é obrigado a comprar 10 dias de férias. 1/3, no caso dele ter 30 dias. Fechou, meus amigos? Olha, esses direitos do empregado doméstico, né, as peculiaridades aqui, elas são muito, muito importantes para o seu dia a dia. E quem estuda para concurso e quer ficar atualizado, precisa estar por dentro disso aqui. Até o próximo vídeo.